Om Tat Sat, Shri Gurabhyo Namaha. Bom, então a gente viu como que Pandu pediu a permissão para Bhishma para poder sair por aí colocando ordem nas coisas, já que ele viu que vários dos reinos menores não estavam seguindo o Dharma, que é a diretriz que eles davam, que a dinastia Kuru dava, e também não estavam mais pagando os tributos, eles estavam começando a se desencaminhar de diversas maneiras. E aí Bhishma deu essa permissão, Pandu foi, enfrentou os reis, a maioria deles aceitou a superioridade, vamos dizer assim, a supremacia de Pandu e da dinastia Kuru. E aí então Pandu volta para casa com elefantes, com cavalos, com carruagens lotadas de riquezas, de ouro, de várias coisas que ele pegou como tributo. E também que ele conquistou dos reinos que não aceitaram a supremacia da dinastia Kuru. E aí fica tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, o tesouro do reino tá ali sem problema nenhum, não tem falta de riqueza, não tem problema nenhum para os cidadãos que talvez vá ter fome, ou que, enfim, qualquer coisa assim possa acontecer, porque o tesouro do reino tá lotado, não tem problema nenhum, tá tudo tranquilo. E também não tem risco de ter guerra, de ter uma invasão, porque todos os reis menores ali aceitaram a supremacia da dinastia. Então isso quer dizer que o reino estava muito em paz. E é interessante porque quando Pandu sai e conquista várias riquezas e conquista vários reinos e todo mundo aceita a supremacia dele, para que ele faz isso? Para ele ter muito dinheiro, para ele poder desfrutar muito? Não é por isso. Ele faz isso principalmente porque ele quer ver que em todos os lugares o Dharma esteja sendo seguido para o benefício de todas as pessoas. E aí ele também utiliza essas taxas ou esses impostos que são cobrados para também, ele fala, tem uma coisa nas escrituras que fala que é como, assim, quando o mar tá lá e aí o sol, ele pega, ou o mar, ou o rio, ele absorve aquela água, ele, como diz, ele, me fugiu a palavra, que a água evapora, ele evapora aquela água, e aí essa água volta para a terra em forma de chuva. Então, na verdade, quando os reis, os governantes corretos cobravam impostos ou pegavam tributos das pessoas ou dos outros reinos, na verdade eles revertiam aquilo como benefício para a própria população, que é a ideia inicial que, né, pelo menos no nosso país não costuma acontecer assim, ou pelo menos não muito assim, mas a ideia era essa. Então quando ele sai, primeiro o objetivo primordial dele era ter certeza de que o Dharma estava sendo seguido para o benefício de todas as pessoas, mesmo nos outros reinos. Não é que assim, no meu reino está sendo seguido, os meus cidadãos estão felizes, então problema dos outros. Não era assim, ele se preocupava também com as pessoas dos outros reinos. Então, às vezes o governante não estava legal, mas as pessoas estavam sofrendo, porque o Dharma não estava sendo seguido. Então ele queria se certificar de que os cidadãos não iam ser desencaminhados por atitudes erradas dos governantes. E aí, mas aí é claro que também tinha esse outro lado, né, que naturalmente as riquezas eram recebidas ali pelo reino dele e elas eram apropriadamente usadas. Então é interessante porque Pandu, logo após conquistar vários reinos, ou reconquistar, ou né, ter os seus tributos pagos e tudo ali por esses outros reinos, em vez dele aproveitar, né, falar, poxa, agora nós estamos super bem de vida aqui, eu vou aproveitar mais e tal, ele aproveita, só que ele aproveita da maneira certa. Ele, na verdade, o Pandu, ele sempre teve uma natureza meio ascética, assim. Ele não era muito interessado em riqueza, na vida no palácio, e aquela opulência e tal. De verdade, a natureza de Pandu era muito mais de se retirar, de viver uma vida simples, de ficar na natureza. A onda dele era muito mais essa. Então, ele aproveita que os cofres da dinastia Kuru tão cheias, os cofres do palácio tão cheios, não está tendo risco de guerra, de problema nenhum, de invasão nenhuma, porque todos viram o quanto ele é poderoso, o quanto a dinastia Kuru está forte, ninguém vai querer
brigar com eles, que se quiser já tinha brigado ali naquela ocasião, então não vai ter problema. E aí o que ele pensa? Em vez dele ficar no palácio desfrutando dessas riquezas, ele vai até Bhishma e fala, olha, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, olha só, cumpri lindamente minha obrigação, mesmo não tendo muito interesse nessa vida real, eu fui e fiz perfeitamente o meu papel, e aí agora eu gostaria de aproveitar um pouco e fazer aquilo que realmente meu coração me chama para fazer. Eu queria sair, ir para a floresta, ir para um lugar tranquilo. E aí Dhritarashtra, que era cego e por isso não tinha sido instalado como rei, mas aí Dhritarashtra pode ficar como um rei aqui, tipo, só para ter alguém, porque não vai correr risco nenhum, não precisa sair por aí preocupando com riqueza, porque a gente está com muita, não precisa preocupar com invasão. Se isso passar pela cabeça de alguém, você está aqui, você pode proteger o reino e você pode tomar todas as providências, qualquer coisa me chama. E eu quero ficar tranquilo agora, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu ficar aqui não vai fazer diferença nenhuma agora. E aí Bhishma concorda. E aí as suas esposas, Madri e Kunti, né, que eram princesas também e tudo mais, elas poderiam ficar no reino se elas quisessem, desfrutando daquela super vida real, porque afinal de contas foi uma escolha de Pandu, elas não tinham nada a ver com isso. Porém, casamento na cultura védica não é bem assim que acontece, né? Não é bem visto originalmente que marido e mulher fiquem separados e que cada um viva de uma maneira diferente. Não é uma coisa assim, cada um tem a sua vida, as suas coisas, e à noite a gente se encontra, ao fim de semana a gente se vê. Então, eles realmente viviam juntos e viviam aqueles princípios todos juntos, né? A maneira como um vivia era a maneira como o outro vivia também, como a gente viu até, inclusive, num extremo ali com Gandhari, que aceita uma cegueira voluntária para acompanhar o marido, né? Então, Kunti e Madri, imediatamente, nós vamos com você, vamos para lá. Elas também não estavam nem um pouco preocupadas com riqueza, com vida real e essas coisas todas. Elas eram super renunciadas, né? E aí a gente vê que a questão, o problema nunca é se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem riqueza, se você tem posição, se você tem um cargo. O problema é o nível de apego que você tem naquilo. Então essas pessoas de quem a gente está falando, Pandu, Madri, Kunti, eram pessoas que tinham tudo, mas não estavam apegadas a isso. Enquanto que Shakuni, por exemplo, não tinha uma determinada posição, queria ter, e vai causar maior confusão na história por causa disso. Shakuni é o irmão de Gandhari, se vocês não se lembram. Mas então, eles vão para o pé dos Himalaias, eles vão numa florestinha que tem ali. E é claro, todo mundo sabe quem eles eram, então também não faltava nada para eles. Eles tinham uma vida confortável na medida do possível. Você compara um palácio da maior dinastia com uma cabaninha na floresta, mas eles tinham mais ou menos que tudo que eles precisavam, pelo menos. Era simples, mas todos os sábios, todos os rishis que moravam ali na região sabiam quem eles eram, respeitavam, tomavam conta deles para que nada faltasse para eles, até porque eles já eram ali do lugar. Então eles já tinham todo o esquema de saber onde que tem a frutinha boa e etc, onde que tem um riozinho para tomar um banho. Então eles ajudavam, serviam aos três de todas as maneiras que podiam e eles aproveitavam disso, né, adquirindo conhecimento espiritual deles e tudo mais. E aí também tinha uma coisa muito importante, a gente deve se lembrar que os kshatriyas, eles eram guerreiros, né, eram administradores, eram reis e portanto eles eram também caçadores. Eles eram treinados na arte da caça e isso era importante, por quê? Por dois motivos. Primeiro, que os rishis, eles moravam em determinadas regiões da floresta. Nessas regiões, normalmente, os animais selvagens não iam. Por quê? Porque eles tinham lugar para viver, ao contrário de hoje em dia, que eles não têm lugar quase para viver porque nós, seres humanos, desmatamos tudo. Então, naquela época não tinha esse problema. Eles tinham muito lugar para morar. Então, eles não tinham necessidade de ir aonde estavam os seres humanos. Porém, alguns animais são muito fortes, muito poderosos, e eles, conforme eles vão se reproduzindo e a população deles vai aumentando, e eles precisam comer, às vezes eles acabam matando muitos animais e causando, e não tem quem seja o predador deles, ou não tem um número suficiente,
o que acontece é que esses grandes predadores que estão ali no topo da cadeia alimentar, muitas vezes eles se reproduzem muito e eles acabam causando um certo desequilíbrio, porque acaba aumentando muito a população e, consequentemente, diminuindo a população dos outros animais de uma forma que começa a ficar meio complicada. Então, os kshatriyas, e aí o que acontece? Como vai diminuindo a comida para eles e como eles vão ficando muitos, além deles colocarem essas outras espécies em perigo, porque eles começam a diminuir demais essas outras populações, eles também acabam se dirigindo para o lugar onde tem seres humanos, coisa que eles não precisavam fazer. Por quê? Porque eles precisam comer mais. Então, os kshatriyas, eles também eles serviam como protetores desses rishis, desses sábios. Quando os animais selvagens começavam a ir até os eremitérios, a ir até onde viviam os seres humanos, eles eram caçados pelos kshatriyas. Então, eles deixavam bem claro, aqui vocês não podem vir. E aí, é claro, eles caçavam esses animais eram mortos, o que também fazia parte, então, desse equilíbrio populacional que eu estou falando ali das espécies. Tá, beleza. E aí, o que acontecia? Os kshatriyas, ao mesmo tempo, isso servia a um outro propósito também, que eles precisavam treinar a arte da caça, porque eles, na guerra, eles precisavam saber usar um arco e flecha. E é diferente você atirar num bichinho de pelúcia que está parado e num animal de verdade, porque ali na hora da guerra as pessoas vão estar se movendo, então eles precisavam treinar com alvos vivos, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, eles precisavam também tirar um pouquinho deles uma compaixão excessiva no sentido, assim, pelo corpo, no sentido de que, imagina se você quer ser um médico e aí você vai receber um treinamento de abrir uma bonequinha de borracha, que você está fazendo uma cirurgia nela, e da primeira vez que você consegue seu diploma, e aí da primeira vez que você vai fazer uma cirurgia de verdade, você vê o sangue e desmaia porque você não aguenta ver sangue. Então é isso, os kshatriyas, eles não só tinham que ser bons ali em tiro ao alvo, não sei o que e tal, mas eles também deveriam se treinar a se endurecer um pouco nesse sentido, de que assim, se um cara é kshatriya e ele não tem coragem de tirar uma outra vida, vai ser difícil ele ir para a guerra, né? Então isso também fazia parte do treinamento deles. A questão é que não era de uma maneira desleal ou desumana. A gente vê mesmo na África, em alguns lugares, imagino que também num lugar como o Brasil, na floresta, alguns indígenas também passem por um tipo de treinamento assim, né? Que eles, eu lembro quando Bhakti Narasimha Maharaja foi pela primeira vez para o Brasil, e ele é originário de uma tribo africana, e ele conta como que tem esses ritos de passagem no qual os meninos tinham que enfrentar um animal selvagem ali, tipo assim, sem espingarda, sem revólver, né? Assim não, é na unha, praticamente. Então é isso, isso aí faz parte também. É muito diferente se a gente pensar com o nosso parâmetro da nossa civilização, que é cruel, que é desleal e que, assim, de uma maneira muito desigual, mata animais, captura animais em matadouros e etc. Parece uma coisa muito cruel, mas a gente tem que entender que é uma outra perspectiva. Eu acho que eu falei isso até nos primeiros vídeos aqui, que quando a gente está se aproximando de uma cultura tão antiga e tão diferente e tudo mais, a gente precisa entender quais são os pontos de vista, qual é a perspectiva, quais são os parâmetros dessa outra cultura. Porque se a gente for medir pela nossa lente, a gente pode não entender muito bem do que se trata. Então, essa caça, vamos dizer assim, não era uma caça para fazer churrasco no fim de semana, né? Era um negócio totalmente justo e que servia a vários propósitos, tanto pessoais, porque o kshatriya precisava de treinamento, quanto para a sociedade, porque os sábios precisavam de proteção, contra para o meio ambiente, porque os outros animais também precisavam que essas populações não saíssem do equilíbrio e etc. Então é uma coisa que servia a todos os propósitos, a vários propósitos de uma vez só. Então, enquanto eles estavam lá, como eu falei, os rishis, os sábios, iluminavam os três com seu conhecimento e tudo, e eles também davam proteção para os rishis. Chegou um determinado momento, no entanto, em que
já tinha sido suficiente o que Pando tinha feito por ali. E então Vyasadeva vem até ele e fala com ele, olha, tá tendo um certo desequilíbrio populacional mais no meio da floresta, por isso que os animais selvagens estão vindo tanto para cá. E aqui já diminuiu muito, aqui já tá do jeito que tem que ser. Aqui é melhor não ter caça mais, porque senão vai complicar a situação. Então agora, se você puder se mover um pouquinho mais para dentro da floresta, você vai ajudar bastante nesse controle populacional, porque lá tá saindo um pouco a coisa tá saindo um pouco do que deveria, tá desequilibrando, e aí vai começar a vir animal para a cidade, então vai ser um problema. Então, assim, se você puder um pouquinho para lá, vai ser bom. E aí, Pando vai um pouco mais para dentro da floresta com Madri e Kunti. E aí, um dia, então, ele vai caçar. E aí, ele escuta o barulho de um animal mexendo nos arbustos. Ele fala, já sei. E aí ele pega o seu arco e flecha, né? Porque também era ali que ele estava morando, então ali era bom que ninguém não chegasse um tigre, um bicho assim para comer os três. Então ele, na hora que ele viu que estava ali, tinha um animal, era um animal grande que estava ali nos arbustos, ele pega o seu arco e flecha e se prepara para atirar no animal. Quando ele atira nesse animal, ele vê não apenas que esse animal era um veadinho, como ele vê que não era só um veado, tinha mais um outro veado ali junto. E aí, na hora, para surpresa dele, ele escuta um grito humano. E aí ele fica muito abismado com aquela situação. E esse animal, esse veado, se transforma num ser humano. E esse ser humano era um sábio. E esse outro veadinho que estava ali era a esposa do sábio. Eles assumiram essas formas de animais para que eles pudessem... Eles estavam tão, assim, na vida espiritual, em outra dimensão, que eles não sentiam nenhum desejo físico mais, eles não tinham nenhum tipo de impulso físico. E aí, por causa disso, eles assumiram essas formas animais para que eles pudessem, então, de uma maneira natural, instintiva, terem um desejo de ficarem um com o outro, porque eles tiveram esse desejo de procriar. E aí, quando eles estavam juntos, ali no mato, Pando vai e atira uma flecha neles. Bom, isso é uma coisa extremamente pecaminosa, não só porque era um sábio e ele estava matando outro ser humano, porque a gente pode falar, poxa, mas ele não sabia e tal. Mas a questão é que quando qualquer um, mesmo que sejam animais, pode ser um mosquito, pode ser qualquer coisa, o ato da procriação, de você atrair uma alma, de você gerar uma vida, é um negócio tão absurdamente sagrado, embora na nossa sociedade isso tenha se perdido, como a maioria das coisas que realmente valem alguma coisa. Então, esse momento é um momento tão sagrado que você atacar qualquer um que seja, em qualquer espécie de vida que esteja, nesse momento é um atentado realmente contra a vida mesmo, assim, não só porque a pessoa está viva e você está matando a pessoa, mas porque uma outra vida está sendo gerada ali. Então aquele momento é um momento muito especial e é extremamente pecaminoso você atacar alguém naquela situação. O sábio fica horrorizado com Pando ter atacado ele naquele momento, e aí ele lança uma maldição pesada em Pando, que daria uma volta na história para voltar para aquele mesmo ponto do problema dos herdeiros, porque ele amaldiçoa Pando. Eu ia falar isso no próximo vídeo, mas eu não vou resistir. Ele amaldiçoa Pando que quando ele estiver naquele mesmo momento, naquela mesma situação com qualquer uma das suas duas esposas, ele vai morrer. Assim como ele tinha causado a morte do sábio quando ele estava naquele momento. E agora nós temos um problema gigante de novo, porque o que acontece? Não, eles não têm herdeiros. Pando não tem herdeiros.
mais uma vez vai voltar para a mesma história de antes. Como que ele vai fazer? Ficando sem herdeiros. Mas, assim como a gente já se viu nesse impasse antes, quando o Bhishma falou que não arredava pé, que não ia ter filho com as duas princesas, não sei o quê, aí Satyavati vem e revela um segredo e tudo se resolve, mais um segredo vai ser revelado aqui, não é igual ao anterior, tá? Então quer dizer que um deles já tinha filho, e aí vai não sei o quê. Não é isso. É outra coisa, é muito mais legal. E aí vem uma outra surpresa que vai também mudar todo o curso dessa história.